Boa tarde a todos. Havendo o quórum legal, declaro aberta a primeira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público no ano de 2019. Em discussão e aprovação, a ata da sessão anterior, da 12ª sessão ordinária de 2018. Alguma observação com relação à ata anterior da 12ª sessão ordinária? Então, aprovada à unanimidade. Na sequência, a leitura do expediente, indago então ao senhor secretário especial do Conselho se há expedientes a serem lidos. Foram recebidas no mês de dezembro de 2018 90 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme planilha e expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Ressalto por oportuno que tais expedientes foram distribuídos aos conselheiros. Também foram recebidas no mês de dezembro de 2018 68 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Também foi recebido no ofício número 2018-283266, expedido pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Currais Novos, comunicando conversão de inquérito civil em procedimento administrativo, tendo em vista se tratar de matéria de interesse individual indisponível. Ofício número 2018-286627, expedido pela Promotoria de Justiça da Comarca de Jucurutu, comunicando conversão de procedimento preparatório em procedimento administrativo, tendo em vista se tratar de tutela de interesse individual indisponível. Esclareço que os documentos mencionados se encontram em mídia digital da pauta virtual. Nada mais, Excelência. Bom, na sequência, como comunicações dessa presidência, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos, a retomada do nosso ano de trabalho, que ele seja bastante produtivo, né, com muita saúde e prosperidade para todos, tanto no âmbito pessoal, como também, especialmente, no âmbito profissional, né, que o Ministério Público consiga continuar zelando e cada vez mais e melhor pelo seu papel, né, de defensor da sociedade, do sistema democrático, dos direitos fundamentais, e que nós possamos ter a sabedoria, o discernimento e a iluminação para pautarmos nossa atuação sempre de acordo com esses princípios. Faço referência também que estou aqui nesse exercício em razão das férias do Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo Leite, né, vai se ausentar durante 2 semanas e depois retornará ao desempenho de suas atividades. Informo ainda que, em função da finalização do biênio anterior do exercício desse Conselho, né, do biênio 2016-2018, foi confeccionada e afixada a placa, né, do Conselho, daqueles integrantes do Conselho, que já foi aposta aqui nesse plenário. E gostaria de informar também que, em que pese não ter sido objeto de pauta, né, comunicado com a antecedência regulamentar, eu comunico aos conselheiros que no dia 28 de dezembro, e isso foi encaminhado a todos na data de hoje, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Conselho Nacional de Procuradores Gerais encaminhou, né, com urgência, um expediente para esse Ministério Público Estadual, né, o ofício circular 0100 de 2018, datado do dia 27 de dezembro, e cujo objeto consiste na formação de lista para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público no biênio 2019-2021. Né, então, a partir desse expediente, foi autuado ontem o procedimento de gestão administrativa 286 de 2019, já contendo uma proposta de minuta de resolução referente a essa eleição para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. E esse expediente, ele faz a referência, né, e ressalta que a indicação do representante deverá ocorrer até às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2019. Então, por tal razão, né, em razão dessa urgência e de alguns prazos que precisam ser observados, essa presidência comunica, então, esse pleito de incluir na sessão, a matéria na sessão da ordem do dia, né, para ser analisado oportunamente por esse colegiado. E, se assim entender, né, que seja viável, fazer já a aprovação dessa minuta da resolução na data de hoje. Então, essa matéria, ela não é de complexidade, já foi discutida anteriormente aqui, não é, para as eleições anteriores, e a minuta, ela contempla basicamente o mesmo texto, salvo as alterações de dias e horários relacionados à atualização dessas informações.
Então, elas foram disponibilizadas, né, cópias desse procedimento para todos. Então, eu submeto à apreciação do órgão colegiado sobre a possibilidade de deliberação na ordem do dia dessa matéria, né, se todos concordam, para que isso seja incluído, apesar de não ter sido observado o prazo anterior, mas diante da urgência e diante também do fato de que esse encaminhamento ocorreu no dia 20, recebemos aqui dia 28 de dezembro, né, e foi encaminhado pela CNMP no dia 27, se isso poderia ser incluído na pauta na ordem do dia de hoje. Então, eu coloco aqui para discussão, né, Uma discussão só. Eu até Pois conversei não. com o Felipe há pouco tempo sobre a matéria, porque a resolução, ela trata não só do Conselho Nacional do Ministério Público, mas também do Conselho Nacional de Justiça, né? E a informação que o Felipe me deu é que isso era uma prática que vinha sendo feita para até antecipar um eventual ofício oriundo do Conselho Nacional de Justiça. Então, a única indagação que eu faço é acerca dessa eleição para o Conselho Nacional de Justiça, porque no caso serão duas eleições, uma para o Conselho Nacional do Ministério Público e outra para o Conselho Nacional de Justiça. É isso? É isso mesmo, assim, pelo que vem sendo utilizado, né, como parâmetro das versões anteriores, dos momentos anteriores, sempre se faz essa indicação, tanto para o do CNMP como do CNJ. Né? Para ser feito em uma oportunidade só, é até melhor. Assim. Exatamente, para otimizar. Mas não chegou nenhum expediente, segundo o Felipe informou, do Conselho Nacional Conselho de Justiça. Nacional. Não, ainda não. Isso mesmo, mas seria mais para aproveitar a oportunidade, já que aproveitar. há uma divulgação e quem vota se desloca. Exatamente. Para já aproveitar essa oportunidade. Mas o expediente, de fato, ele veio do CNMP. Então, eu perguntaria se seguiria a ordem de votação para saber se poderíamos incluir hoje e, mais adiante, a gente faz a discussão com relação à deliberação efetivamente. Seria sobre a aceitação dessa matéria para a data de hoje ou, se não, se haveria o aprazamento de uma sessão extraordinária. Dia 27 para encaminhar, não é isso? Dia 27 Dia de 27 fevereiro. tem que já ser informado. Tem que ser informado que a eleição é no dia 28, né? Os procuradores de justiça reunidos. Isso. A eleição será no dia 28, lá em Brasília. E o encaminhamento deve ser até o dia 27 de fevereiro. Isso. E aqui seria no dia 11 de fevereiro a eleição. Isso, e tem um período para, né, inscrição, eventual impugnação. É de acordo com o ofício, né, do presidente do CNPG, o Benedito Torres. Isso. A sessão lá será dia 28 dia de 28, fevereiro. E teria até o dia 27 para encaminhamento. Não, 8 de janeiro a nossa para deliberar eventual calendário e a resolução. Quero discutir. Pois não. Eu concordo que haja a inclusão, como Vossa Excelência disse, e eu concordo. A meu sentir que não há matéria de autoindagação, até porque nós já fizemos em situações anteriores. E acho que poderemos, inclusive, até se for o caso, já aprovar hoje, tendo em vista que os prazos estão muito curtos. E acredito que podemos, então, não somente incluir, como também uma leitura, talvez, rapidamente aqui, possamos já aprovar. Então, todos de acordo com relação à inclusão e mais adiante, concordo. então, Nenhuma objeção. aprovada a unanimidade para a inclusão, né, na ordem do dia. Concorde. Demais. Bom, na sequência, solicito a deliberação desse órgão colegiado para inclusão em pauta, em matéria da ordem do dia, das coordenações de promotorias de justiça, né, que foram as promotorias de justiça da comarca de Mossoró e promotorias de justiça da comarca de Natal, com atribuição em matéria criminal, cujos expedientes foram remetidos ao Conselho Superior após o encerramento da presente pauta. Vale salientar que não se vislumbra qualquer prejuízo para a inclusão dessas matérias, aparentemente de simples deliberação, né, como de praxe, razão pela qual também solicito a inclusão para esse
debate na ordem do dia, para a inclusão dessa apreciação, que é apenas a alteração das coordenações dessas promotorias. Na ordem de votação, isso, as criminais de Natal e as de Mossoró, as coordenadoras de Mossoró. Todos de acordo? Está aprovado. Abro, então, a oportunidade para as comunicações da Corregedoria, doutor Anísio. Senhora Presidente, caros colegas, é só também para manifestar o desejo de que possamos continuar no decorrer de 2019, produzindo eficientemente em prol da instituição, e desejar a todos e a cada um sucesso profissional e também junto às famílias, que tudo corra bem, 2019 seja um ano melhor do que 2018. Obrigada, doutor Anísio. Agora, aos conselheiros, na ordem de votação, doutor Braz. Sem comunicações. Doutora Mas, Lourdes. não, mas só queria apenas Desculpe. saudar todos os membros do colegiado, né? Porque eu acho que Tá ok. e saudar aqui os demais membros do colegiado, né? Desejar também um ano bem proveitoso, que a gente realmente consiga atingir nossas metas, né? E com certeza conseguiremos, dada as características, né, de disposição para trabalhar de todos os conselheiros, que já é bem conhecida. Obrigada, doutor Braz. Doutora Lourdes. Sem nenhuma comunicação, já antecipei a saudação a todos quando cheguei, Excelência. Obrigada. Doutora Darcy Oliveira. Doutor Arli Sem Maia. comunicação, Excelência. Doutor Herbert. Excelência, também desejar a todos os membros da instituição um feliz ano de 2019 e apresentar uma moção de parabéns, de uma boa administração ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador João Batista Rebouças, o vice-presidente do desembargador Vigílio e ao corregedor, o desembargador decano Amauri de Moura Sobrinho, que façam uma excelente administração. Corregedor da Justiça. É isso, Excelência. Muito bem colocado, doutor Herbert. Eu coloco, né, a apreciação e deliberação de todos. Se concordam com a... Então, aprovada também, por unanimidade, a moção invocada por doutor Herbert, pelo conselheiro Herbert. Doutora Carla Mico. Desculpe, doutora Miriam. Doutora Miriam, me perdoe. Cadê meu óculos? Não vem não. Pelo falecimento do sogro do doutor Eudo, né, nessas férias que a gente soube que ele houve essa partida, né, do sogro dele. Eu gostaria de também propor essa moção de pesar. É extensiva aos familiares, a doutora Gisele, né? Só isso. Obrigada, doutora Miriam. Pergunto se todos acompanham. Da mesma forma, né, a aprovação da moção muito bem lembrada por doutora Miriam. Doutora Carla. Doutora Rossana Sudário. Doutor José Alves. Excelência, também desejo a toda a instituição, aos membros desse colegiado, um 2019 profícuo e de trabalhos relevantes para a sociedade do Rio Grande do Norte. E eu faço uma proposição também, Excelência, com relação ao falecimento do professor Cleóbulo Cortes Gomes. Eu acredito que a gente não tinha feito ainda, né? Ou já foi feito? Ah, foi do conselho, foi? Foi. Então, Excelência, foi? Isso. Pronto, Excelência, eu não participei da sessão, estou vindo aqui Eu acho que substituindo. Então eu retiro a proposição, já que depois foi feita. Foi depois. Tá bom, então. Mas também muito bem lembrado, doutor Zé Alves.
Bem, seguindo a ordem do dia, o primeiro ponto diz respeito à deliberação sobre o quadro geral de antiguidade do Ministério Público para esse ano de 2019. Então, foi encaminhado aos membros desse órgão o quadro geral de antiguidade do Ministério Público atualizado até a data do encerramento da pauta, não é, conforme se vê da mídia digital entregue a todos os conselheiros. Também encontram-se disponibilizadas em mesa cópias do quadro geral de antiguidade até o dia 31 de dezembro de 2018. Eu submeto, então, a matéria à aprovação. Apreciação, doutora Carla. Eu só sugiro a retirada dessa observação do quadro de procuradores, porque já houve a renumeração. Isso já faz, eu acho, que uns 2 anos. Então, não teria mais sentido essa observação. Já para o quadro de promotores, sim, porque até hoje não houve a renumeração das promotorias. Essa informação já foi no quadro, a observaçãozinha. Que está embaixo, né, no quadro. Não tem mais sentido esse ano. O ano passado ainda. Talvez. Certo. Não, perfeito. Acho que foi porque foi utilizado já o modelo anterior, só para atualizar, mas porque já houve a renumeração dos procuradores, né, e dos promotores não. Ainda existem algumas. Promotorias ainda consideram com a mesma numeração, infelizmente. Infelizmente. É porque não estão na sequência as promotorias ainda. Infelizmente, Devidamente acatada a sugestão, né? Acho que todos acompanham a colocação da doutora Carla. Então, em discussão, todos aprovam a lista, aprovada então por unanimidade. Na sequência, a declaração de vacância e definição do critério de provimento do cargo de 13º Procurador de Justiça, né, que no final do ano passado o doutor Jorge Tonel se aposentou, mais precisamente no dia 17 de dezembro. Né? Então, há, portanto, essa necessidade de deliberar e definir esse novo critério para o preenchimento do cargo de 13º Procurador. Então, eu submeto à deliberação do órgão colegiado a declaração de vacância, né, e definição do critério de provimento da 13ª Procuradoria de Justiça, em face da aposentadoria do Dr. Jorge Tonel. E o critério de provimento, diante do que já vem sendo observado, será a promoção por merecimento precedida de remoção por antiguidade. Então, eu submeto a análise e aprovação de todos. Aí precede, promoção por merecimento precede a remoção por antiguidade. Isso mesmo, todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. Então, será publicado inicialmente um edital, né, de remoção por antiguidade entre os procuradores e, na sequência, a vaga que estiver disponível, a promoção por merecimento. Bom, o próximo item diz respeito à coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal com atribuição em matéria da defesa da mulher, no período de 8 de janeiro de 2019 a 7 de janeiro de 2020. Então, pelo expediente disponibilizado, verifica-se que não houve, na verdade, indicação dos coordenadores, né, pelos promotores do coordenador do órgão ministerial em referência. Então, as promotorias de justiça da comarca de Natal com atribuição em matéria de defesa da mulher são a 51ª, que tem por titular a doutora Ivaneide Confessor, a 68ª, que tem por titular a doutora Érica Verícia, e a 72ª, da qual é titular a doutora Luciana da Assunção.
A coordenação no ano anterior ficou a cargo de doutora Luciana da Assunção e ela era a titular e doutora Ivaneide Confessor era a coordenadora em substituição, né, a substituta. Então, adotando o critério que vem sendo utilizado, de indicação de novos coordenadores, de rodízio, eu submeto à apreciação desse órgão colegiado a indicação de doutora Ivaneide, já que elas expressamente não fizeram nenhuma indicação. Doutora Ivaneide, que estava como substituta para ser a atual coordenadora, a titular, e doutora Érica Verícia, que não estava nem como titular, nem como substituta, para ser a substituta da coordenação dessas promotorias. Né, com a atribuição nessa, a partir do dia 8, né, da data de hoje, durante um ano. Submeto, então, a aprovação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, a coordenação das promotorias de Natal com atribuição em matéria da família, de direito de família. Houve a indicação, no caso das promotoras de justiça, doutora Ana Carolina Sindô e doutora Andréa Maris, na coordenação das promotorias de justiça de Natal, com atribuição em matéria de família, a partir do dia 1º de janeiro, durante um ano. Dia 8. Acho que a indicação foi dia 1º, mas normalmente é a partir da data, né, da deliberação. Isso. E aí também houve um acerto, né, um acordo entre elas. Eu coloco, então, submeto, então, a aprovação dos senhores. Aprovado à unanimidade. Como matéria extra-pauta, ainda relacionada ao tema das coordenações, eu coloco aqui a apreciação aqueles 2 itens que foram mencionados, das promotorias de Mossoró, né, e das promotorias criminais de Natal, que encaminharam os expedientes após o prazo de definição da presente pauta. Então, eu submeto à apreciação desse órgão colegiado a indicação dos promotores de justiça, doutor Jovino Pereira Sobrinho e doutora Roberta Alves Pinheiro, na coordenação das promotorias da comarca de Natal, com atribuição em matéria criminal, né, no Fórum Central da capital, no período também de um ano, a contar da presente data. Isso. Submeto à aprovação. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. E também com relação à coordenação, as promotorias de Mossoró, né? Lá foram apresentadas as seguintes indicações. Na matéria do patrimônio público, como coordenador titular, doutor Fábio Té, como substituto, doutora Patrícia Antunes. Na promotoria, e aí eu acho, essa é a primeira, né? Todos de acordo com essa indicação. Patrimônio Público, doutor Fábio Té e doutora Patrícia Antunes. Então, aprovado à unanimidade. No grupo de promotorias Cível 1, foi indicado doutor Olegário Gurgel como titular e doutor Sacha Alves como suplente, como substituto, né? Não é suplente, substituto. Todos de acordo? Na Cível 2, aprovada à unanimidade. No grupo de promotoria Cível 2, indicado como titular doutor Paulo Carvalho Ribeiro e como substituto doutor Daniel Robson. Todos de acordo? E no grupo de promotorias criminais, indicado como coordenador doutor Armando Lúcio Ribeiro e como substituto doutor Lúcio Romero Marinho Pereira. Então, todos de acordo, aprovado por unanimidade. Também as coordenações das promotorias de Mossoró. O próximo item diz respeito ao assunto colocado anteriormente, acerca da minuta de resolução que regulamenta o procedimento para escolha de membros, não é, a lista, para concorrer à indicação de vagas destinadas aos membros do Ministério Público dos Estados nos Conselhos Nacional do Ministério Público e de Justiça para o biênio 2019-2021. Então, esses autos encontram disponibilizados. Nós discutimos sobre a possibilidade de fazer essa inclusão na pauta de hoje, não é? E aí, desse modo, a minuta ela está disponível, não é, para todos.
houve, como eu falei, apenas uma adequação nos espaços com relação aos dias, não é? A adequação a um calendário que atenda essa necessidade de informar ao CNMP até às 18 horas do dia 27, né, com um tempo razoável, essa indicação. A escolha dos 3 nomes, né, que serão encaminhados, ela será feita em uma reunião específica realizada pelos Procuradores Gerais de Justiça, né, e temos, portanto, que fazer essa informação. E aí eu pergunto a todos se podemos fazer essa discussão. Qual artigo? 13. Se houver, caso houver, é uma cacofonia, é? Ficam designados os Caso houver. procuradores. Se houver, mas cabo houver. Sim. Sim. Não, então, isso aqui não tem sentido não, esse caso houver. Ficam designados, sendo os 2 primeiros como titulares e o terceiro como suplente, para se responsabilizarem pela captação e apuração dos votos na comarca de Natal. E os promotores não. É o 13, é? Pois não. De urna eletrônica, não? Acho que a secretaria já verificou essa disponibilidade, né? Rapaz, eu fui inventei de... rapaz, eu fiz fim de ano, só para passar o fim de ano na vida. Artigo? É aquele Porto Brasil. Qual artigo, doutor? No 11. Imperial. Cheio de promotor, rapaz, juiz. O Gordinho e João Vicente na casa lá também. Eu passei, tava o gordo lá. Um gordo demais, não nada, pô. Sim, sei. Então, vi na casinha, Marquinhos tem, casa lá. Sim. O que mais que eu vi lá? Faltando a frente. Dá 50, né? Agora dá 50, sim. Só a questão de manter a padronização, né, dos textos. Ó, meu amigo, governador, eu sei mudar também. Exatamente. Isso. E foi retirado. Isso. Já foi levantada essa... Isso. Alguma outra... É necessário, né? Entendeu que é importante que realmente tenha, né? Alguma outra sugestão, observação com relação ao texto que foi apresentado? Isso. Lá em casa tem uma garagem. É uma segunda-feira. Tem outra, você deixa o carro à distância dele. Tava por lá. Então, sendo acolhida, né, essa proposta da resolução como apresentada, o cronograma ele fica estabelecido da seguinte forma. Hoje, a aprovação da resolução seria a resolução 01 de 2019, não é? Na presente sessão ordinária, se assim for deliberado. No dia 14 de janeiro, segunda-feira, até o dia 25 de janeiro, sexta-feira, seria o período de inscrições, 10 dias úteis. No dia 26 de janeiro, um sábado, a publicação da relação dos inscritos ou ausência, né, se houver, o que houver. No dia 28 de janeiro, uma segunda-feira, a 29, período de impugnação dos inscritos. No dia 31 de janeiro, uma quinta-feira, o julgamento pelo Conselho de eventuais impugnações formuladas. Dia 1º de fevereiro, a publicação, né, definitiva dos inscritos e definição em caso de impugnação. E no dia 11 de fevereiro, a realização da eleição com urnas em Natal e Mossoró, né, para a formulação da lista. Doutora Carla. Está funcionando? Veja aí, Felipe. Só não.
tirar comarca de Natal e colocar só Natal e Mossoró? Comarca, comarca. No artigo 7º também. Onde tem comarca não é comum, né? Fazer uma busca onde tiver a palavra comarca. Artigo 13, né? No caso, tirar a comarca e deixar só em Natal e em Mossoró. Perfeito. O artigo 3º, ele faz menção às condições de elegibilidade. Para o Procurador-Geral de Justiça, tem também algumas condições. Eu pergunto se não seria interessante uniformizar, porque a redação do artigo 3º, ela permite a candidatura do membro, mas distou um pouco em relação ao chefe da instituição. Talvez, não sei, se tivesse uma redação... Quais são os critérios, além desses, que são exigidos para Procurador-Geral? Tem a questão de estar na instituição, estar no desempenho. Mas eu digo, quando o Procurador-Geral não tem, que não esteja afastado, tem alguma coisa... Mas, assim... Essa previsão já tem da lei dessa forma. 11.372, que dispõe sobre essa matéria. Então, no artigo 1º, ela faz essa referência, que a partir de lista tríplice composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Então, e só, né? Só. Objetiva, né? Então, permanece no artigo 1º, no caput. O segundo, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos do Ministério Público dos Estados, serão indicados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça a partir de lista tríplice elaborada pelos integrantes da carreira de cada instituição, composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Mas, acho que está seguindo a lei. Primeiro. A lei federal, né? Não. Está em É porque está repetido com a aqui. lei federal, né? Excelência, a preocupação de Vossa Excelência, ela está implícita no artigo 1º, né, quando fala de membros do Ministério Público na carreira, né, se estiver afastado. Mas Não é porque a lei, quando ela faz referência que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira, implicitamente ela está dizendo que vocês têm que estar em atividade. Isso. Não é isso? É porque quando trata da eleição de Procurador-Geral de Justiça, diz que o membro, para se candidatar ao cargo de chefia da instituição, ele não pode estar afastado, compreende? Nos últimos 6 meses, algo desse sentido. Sim. Então, por isso, houve essa minha preocupação. Mas ela foi dissipada quando Vossa Excelência fez menção ao artigo 2º dessa lei, que só tem essas duas exigências. Quer dizer, então, essa lei é iniciativa do Presidente da República. É igual aquela modificação que houve da nossa lei estadual, que a competência é do Presidente, e aqui se fez, né, gestão passada, né, de Vossa Excelência, né, doutor Hilton, e fez aquela mudança, e por isso o Procurador-Geral arguiu a inconstitucionalidade. Lembra da questão daquela lista décupa e tal? Por quê? Porque essa iniciativa, por isso que eu voltei, que essa iniciativa de modificar essa 11.372 é exclusiva da Presidência da República. Então, neste caso aqui, a gente não poderia acrescentar talvez alguma redação daqui, porque senão nós iríamos incorrer naquilo que nós contestamos. Por isso a minha preocupação. Então, permanece, então, né? Há uma simetria, né, com relação à previsão da lei, então permanece dessa mesma forma. Mais algum outro aspecto a ser levantado com relação ao texto da resolução, doutora Carla?
Não, ela falou da comarca. Essa questão da comarca. Dá uma pesquisa, porque tem outro artigo 7 que também fala em comarca. Aí já é bom tirar. Isso. Ainda não participaram. Bom, só para relembrar, Mas tem a relação aí. só para relembrar, não é, a título de esclarecimento, no biênio anterior, Como é? então, no biênio anterior, só para relembrar, compuseram os procuradores de justiça, doutora Darcy Pinheiro, doutor Herbert Bezerra e doutora Miriam Selle, né? Sendo os 2 primeiros titulares e o terceiro suplente. Isso relembrando o último biênio, né? Então, para se responsabilizar. E em Praticamente eu Mossoró, sugiro o nome do Dr. Braz, Dr. Zé Alves e doutora Rossana. Como ficou? doutor Zé Alves e doutor Braz como titular e doutora Rossana como suplente. Como suplente, doutora Rossana Rossana. não quer não. Doutor Zé Alves quer e nada. doutor Braz como titulares e doutora Rossana como suplente. Doutor Braz e doutor José Alves. Pode ser que algum dos dois adoeça daqui para lá. Não, tá todo. A gente está começando o ano desejando saúde para todos. Saúde para todos, vai ficar tudo bem. E com relação, então no caso de Natal, essa comissão que foi informada, e de Mossoró, não estarão de férias, eu vou dizer aqui quem não estará de férias, né? Em princípio, pela lista que foi apresentada, os seguintes integrantes. Dr. Wilson, ele retornará a partir do dia 6 de fevereiro de férias. Dr. Domingos Sávio, Dr. Olegário, Dr. Armando Lúcio, mas Dr. Armando Lúcio participou da anterior, juntamente com Dr. Lúcio Romero e Dra. Micaele. Dr. Ítalo, pode participar. Dr. Fábio Té, Dr. Paulo, Doutora Karine, Dr. Antônio Cláudio e Paulo Carvalho. Dr. Paulo Carvalho? Então, aí ela está dizendo exatamente isso, que ele poderia ficar como suplente. Dr. Ítalo e Dr. Fábio como titulares, né, de acordo com a indicação aqui dos conselheiros, e Dr. Paulo como suplente. Dr. Ítalo Moreira, Dr. Fábio Té e Dr. Paulo Carvalho. Então, todos de acordo com a resolução nos termos da discussão e das sugestões que foram feitas. Então, a unanimidade se deliberou Mossoró, Dr. Fábio Té, Dr. Ítalo como titulares e Dr. Paulo Carvalho como suplente. Então, o Conselho deliberou pela aprovação e publicação da Resolução 01/2019 do Conselho, que estabelece, portanto, o procedimento para a elaboração de listas tríplices para o CNMP e CNJ, biênio 2019-2020. Nesse momento, passamos então ao julgamento dos processos que se encontram em mesa, processos da pauta virtual. Dr. Braz tem os processos de número 01 a 36 e doutora Carla Mico é a revisora. Mesa. Eu indago ao conselheiro se estão em mesa, excelência. Com a palavra. Apenas, sem ter um destaque, somente referente a um erro aqui material, na listagem aqui dos processos, o 014, na verdade, foi anotado assim, 69060, mas é 69069. Eu acho que a secretaria já é ciente. Foi, né? Pois é. Então, é só isso. Nenhum destaque, presidente. Doutora Carla.
Então, eu coloco para discussão e deliberação dos conselheiros, todos de acordo. Então, seguindo o resultado, né, apresentado pelo conselheiro relator e pela revisora, né, aprovados então. Na sequência, doutora Carla, conselheira Carla Amigo, processo de número 1 a 2. Revisou o conselheiro Dom Sem Braz. destaque. 2 processos. 37 e 38. Desculpa, eu falei 01 a 02, mas está errado aqui na 037 e 038. Então, todos de acordo com o resultado apresentado? Excelência, Então, só tá bom. com relação ao segundo, o 038, então Herbert de 2019, vai apenas fazer uma ressalva, mas vota com a relatora, certo? Que a minha posição é minoria, então apenas ressalvar meu entendimento que a Mas resolução acompanha. não pode alterar o teor da lei Uhum. da ação civil pública, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como eu sou minoria, fica a minha ressalva e acompanha a relatora. Perfeito. Então, seguindo então o resultado, né? Aprovados. Bem, na sequência, assuntos institucionais. Algum outro ponto que os conselheiros queiram levantar? Não? Estamos agora no ponto dos assuntos institucionais. Então, eu agradeço a todos a participação, a presença, né, e desejo um ótimo trabalho nesse ano que se inicia. Obrigada.